Meus amigos, tá feia a coisa. Mais um jogo que o Brasil não vence. Tá, o Uruguai tem mais história e tal, é um time que historicamente é meio encardido, mas a gente não vive a melhor geração do Uruguai, né? E mesmo assim não ganhamos. É culpa do Dorival e o Vini. Hoje jogou bem? Foi o Vinícius Júnior do Real Madrid? Qual que é a solução? Quem que a gente deve trazer pro lugar do Dorival? Tudo isso vamos falar aqui, mas antes, começando aqui pela escalação, é exatamente o mesmo Brasil que jogou o jogo contra a Venezuela e não jogou bem, porém com a alteração do Danilo aqui no lugar do Wanderson, que tinha tomado um segundo cartão amarelo e tava suspenso, aquela coisa toda. Danilo titular, muita gente fala, cara, mas o Danilo não tá jogando nada, vai ganhar a vaga de titular. Assim, faz sentido apesar de eu discordar, tá ligado? Entenda, eu discordo do Dorival, mas faz sentido porque, pô, o Danilo foi convocado. E aí, na ausência do Wanderson, veio o Dodô lá do Fiorentina. Ah, mas será que o Dodô não merecia titularidade? Não, merecia. Mas faria sentido, tipo assim, pô, se tem o Danilo e o Dodô não foi convocado originalmente, por que agora ele vai ser titular, sendo que já tinha o Danilo? Enfim, faz sentido, mas eu discordo. O time é esse aqui, a gente não tem muita mudança, existia, como sempre existe, mais uma expectativa de dar uma olhada no Vini, se hoje seria o grande dia, e segura aí que já já a gente chega lá. Enfim, antes da bola rolar, ou melhor, já com a bola rolando, mas antes da gente falar do jogo em si, isso aqui, pra quem não entendeu, é um story do Neymar, vendo o jogo, postou agora há pouco lá na Arábia Saudita, vendo o jogo da seleção brasileira. E por que isso aqui é minimamente relevante? Mano, lá é 4 horas da manhã. São 4 horas da manhã e o Neymar tá gastando tempo vendo essa seleção brasileira. Assim, o Neymar gosta realmente da parada, tá ligado? Eu costumo pensar, e eu não sei se vocês concordam, eu tenho a impressão que, assim, o Neymar, ele tem muito mais pilha hoje em dia com a seleção do que Al Hilal e qualquer, sei lá, Champions da Ásia. Me parece muito que ele tá cagando. Mas a seleção, eu acho que ainda tem aquela parada de, mano, ainda deve ter um sonho realmente muito forte de Copa, sabe? De ganhar título com a seleção brasileira, principalmente a Copa do Mundo. O Al Hilal, o futebol de clubes, já não sei aquela coisa toda. É claro que se ele vier pro Brasil, voltar jogando no Santos, aí pode ser que, né, reavive aquela chama. Mas, por enquanto, seleção ele gosta 4 horas da madrugada, ele vendo o jogo e o Hilal mesmo nada. Outra coisa, agora uma parada meio paia, o estádio praticamente vazio. Temos aqui alguns torcedores, só que tem setor do estádio que, olha só, aqui, de fora a fora, praticamente ninguém. E aqui, cara, vamos falar o óbvio, a seleção pede pro torcedor não abandonar ela, mas a seleção abandona o povo. Assim, é ser o capitão óbvio aqui. Gente, ingresso de R$600. O mais barato, meia entrada, 100 conto. Aí você imagina, cara, deve ter muita gente, sem falar que é um jogo terça-feira, 9 da noite, né? Mas assim, deve ter muita gente que, cara, o cara é um pai que quer levar 2 filhos, tá ligado? A criança quer ver o Vinícius Júnior, quer ver o Rafinha do Barcelona. Mas, mano, o cara tem que pagar o ingresso dele, de 2 filhos. Foi o quê? Meio salário? Mais de meio salário? Não tem condições, tá ligado? Então, assim, um jogo que já não é lá grandes coisas, a seleção que já não vem jogando muito bem, a seleção, a CBF pede, pô, não abandona a gente não, assiste o jogo. Mas aí o ingresso caro numa terça-feira, assim, é falar o óbvio, abaixa o preço que o pessoal vai. É óbvio, tá ligado? Enfim, agora vamos falar de futebol, porque o jogo começa com o Vini chutando essa bola aqui meio torto pra fora, meio esquisito, um chute, né, Vini é complicado aqui. Depois, o que a gente vai ter? O Rafinha. Cara, olha o passe do Rafinha que quase chega aqui, ele dribla, vê o Gerson passando, dá uma bela bola no Gerson, que por muito pouco ele não consegue chegar. Assim, a visão de jogo e os passes do Rafinha, cara, me agrada legal. Eu acho que hoje o Rafinha vem se tornando o melhor jogador da seleção brasileira. Ou menos pior, né? Porque a fase não tá tão boa assim. Depois, de novo, o Rafinha, ele dribla, vê o Vini passando, dá o passe. Mano, boa bola pro Vinícius Júnior, só que ele vai lá, se embola e acaba perdendo. Mais um bom passe do Rafinha. Como eu tava falando, eu acho que durante esse período, que já tá se estendendo até demais, sem Neymar, o Rafinha vem sendo aqui agora nessa reta final o menos pior. Se não dá pra falar que tem alguém bem, talvez ele seja o menos pior. O Rodrigo teve alguns bons momentos ali. Hoje eu nem acho que o jogo do Vini foi tão horroroso, mas assim, também não foi nada demais. O Rafinha, ele dá bons passes, ele caça o jogo, ele dá passe de primeira, ele se sacrifica voltando, e aí tem até uma paradinha que a gente tem que pensar, será que não deveria cobrar um pouquinho do Vini não? Porque assim, hoje na verdade, o Vini tava com liberdade até demais. Por exemplo, neste lance que foi o que ele se embolou, isso aqui é um fato curioso. Vocês repararam que o Vini não tava pela ponta esquerda? Eu acho que assim, tentando alguma coisa de diferente, o Dorival deu mais liberdade do que nunca, e aí se você reparar, em vários momentos o Vini tava jogando no centro do campo. Hora ou outra ele caía ali pela beirada, pela ponta esquerda, que é o lugar teoricamente original dele, mas em muitos momentos o Vini estava quase que grudado ao Igor Jesus, os dois centralizados. Aqui a gente tem o Vini, aqui o Igor Jesus. Assim, o Dorival tentou fazer alguma coisa diferente,
tentou dar mais liberdade pra ele e nem assim funcionou exatamente. O Vini, assim, praticamente zero compromisso com a marcação, e aqui eu não tô nem fazendo uma crítica a ele, provavelmente isso foi combinado antes de, não, você não precisa voltar, tá ligado? Só que aí o Rafinha tava tendo que voltar um pouco, não sei se era só impressão minha, mas toda hora o Rafinha dá uma corridinha pra trás. Eu acho que assim, o Vini não entrega, o Rafinha dá resultado, e mesmo assim quem tá sendo sacrificado é o Rafinha. Faz sentido porque eu vi um baita de um craque do Real Madrid, mas mais uma vez eu acho que o jogo não chegou nele. Assim, como eu falei, não foi um jogo horroroso do Vinícius Júnior. Ele tentou uma coisinha aqui, outra coisinha ali, teve um chutinho ou outro. No segundo tempo teve umas 2 arrancadas boas, mas cara, ainda é muito pouco. E é muito pouco porque, como eu falei, no Real Madrid é outra parada. Assim, a gente espera pelo dia que não só ele fará um jogo bom aleatório, como ele terá uma fase boa, tá ligado? A gente espera ver na seleção com essa camisa, que inclusive que uniforme feio, até hoje eu não acostumei com isso, mas a gente espera ver o Vini que jogou tanto na ida quanto na volta, quanto o Bayern de Munique na Champions League. Ou então, falando em La Liga, o Vini que jogou contra o Girona e fez o Ian Couto sair chorando, porque ele é capaz dessa merda, tá ligado? Não dá pra cobrar isso, sei lá, do Bruno Guimarães, que mais uma vez jogou muito mal, indica-se de passagem, mas o Vini dá pra cobrar, porque ele é bom. Mas infelizmente, assim, não chega a ser uma partida horrorosa, mas longe de ser aquilo tudo. Se ele jogasse dessa forma no Real Madrid, talvez nem titular seria. Enfim, centralizado, mas resultado que é bom, não vinha acontecendo muita coisa. Em contraponto, o Uruguai com muita liberdade, olha só, vem, ninguém marca e é o Valverde. Assim, gente, tem, sei lá, 2 ou 3 caras no máximo bons na seleção uruguaia. O melhor deles, Valverde. E os caras dão espaço pra quem? Justamente o Valverde trazer, chutar e errar por muito pouco. E aqui, olha só, ele se lamenta, então é meio óbvio, mas é burrice. Tipo, não tem muita gente boa do outro lado, tá ligado? Como eu falei, o Uruguai, historicamente, pô, é uma seleção campeã do mundo e tal, inclusive em cima da gente, aquela coisa toda. Sabe, teve bons jogadores, Luis Soares, Cavani, mas a geração atual não é lá isso tudo. Porém, o único cara que tem, que é isso tudo, que é um jogador zaço do Real Madrid, a gente dá liberdade pra ele chutar. Tá certo, pô, não, é isso aí, não, vambora, tá certinho. Enfim, depois ainda no primeiro tempo, teve essa chance aqui, que eu não lembro quem deu o passe, mas que chegou no Savinho, mas ele acabou chutando meio torto, a bola nem no gol foi, e aí o que acontece? Termina o primeiro tempo, um primeiro tempo ruim, mais uma vez, em território brasileiro, sendo que, vamos entender contexto aqui, a bem da verdade é, esse jogo empatar era melhor pro Uruguai. Então assim, quem tinha que apresentar resultado era nós. Apresentamos? Não. No primeiro tempo, o que se teve? Ali, sei lá, 10, 15 minutos, eu vi até pessoal, pô, começou legal, o Brasil tá jogando bem. Eu vi até os narradores da Globo falando, pô, é um bom começo e tal. Só que chute que é bom não tinha muita coisa. Transferindo, o que foi o primeiro tempo? O que foi os primeiros 45 minutos? Em números, eu trago aqui pra vocês, até anotei 6 finalizações do Brasil contra 4 do Uruguai. Tá. 6 finalizações, nem parece tão ruim. Mas dessas 6, quantas foram certas? Quantas foram no gol? Quantas precisaram de ter uma defesa do goleiro? Uma. Naquele finalzinho do primeiro tempo, cruzamento do Rafinha de escanteio, Igor Jesus de cabeça, o goleiro pega. Só. Tirando isso, é bloqueio, chute pra fora. Na verdade, bloqueio nem contou, porque se contar bloqueio, foi 7 chutes, só que aí, assim, só de fato, um chegou no gol. Então é bloqueio, chute pra fora, bola que foi lá pra casa do... Tá ligado? Então, assim, o Brasil, basicamente, não finalizou no primeiro tempo, teve um lance de cobrança de escanteio, que é aquilo, cara, a gente tá dependendo, e eu acho problemático, daqui a pouco eu vou falar mais, mas dependendo muito de bola parada, de um lance que acontece do nada. O Rafinha se mostra um baita cobrador de bolas paradas, ele já tem o quê? Só esse ano, só na seleção brasileira, 2 gols de falta. Lá no Barcelona, num dos últimos jogos, não lembro agora se foi exatamente o último de Champions League, mas eu sei que teve uma cobrança dele de escanteio que ele quase fez olímpico, a bola bateu na trave. Rafinha bate bola parada realmente muito bem, tá ligado? Se ele faz mais um gol de falta esse ano, agora não vai ter mais, porque não tem mais data FIFA, mas se ele faz mais um, apenas mais um, ele chegaria a 3 gols de falta no ano, se igualando a Juninho Pernambucano em 2005, que fez 3 gols de falta pela seleção brasileira. De lá pra cá ninguém fez e vai continuar sem fazer, porque agora a próxima data FIFA é só em março. E aí eu espero que tenha o Neymar até lá. Mas enfim, ficou no quase. Agora, beleza, o Brasil não jogou tão legal, teve muita posse de bola. 65% contra 35%. Nossa, muita posse de bola. Mas assim, posse de bola sem chutar no gol adianta do quê? Absolutamente nada. Principalmente contra quando o time que você tá jogando contra, ele não tá nem aí pra pegar a bola. O que ele mais quer é um empate. Vitória seria sonhar alto demais. Pra eles o empate estava confortável. Até porque jogando lá, eles ganharam da gente, que foi naquele jogo que o Neymar machucou. Aí você pensa, tá, calma lá. Pô, Josão, mas talvez não tá tão ruim. Assim, tem que ver
entender que, pô, nem tudo é culpa do Dorival. A gente talvez tem que considerar que não tem uma geração tão boa. Os caras são Uruguai, os caras não são com qualquer coisa. Gente, eles tinham Pumita Rodrigues do Vasco no banco. Assim, verdade, a gente não tem mais o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, o Rivaldo, mas os caras têm o Pumita Rodrigues. O Pumita... Assim, tá ligado? E assim, Rodrigues. Isso aqui é tipo Gael, é tipo um... Insira aqui o nome Enzo deles de o quê? 20 anos atrás. Rodrigues. Cara, tomar pressão, ou melhor, não vencer, porque pressão a gente não tomou não, mas não vencer de uma seleção que coloca o Pumita Rodrigues do... Ai, como é que começa o segundo tempo? Vamos pro segundo tempo. Começa com, olha só, a gente tem aqui o Rafinha, vendo o Vini passando, ele dá um bom passe pro Vini, mais um, o Vini entra na área, chuta e a bola passa raspando, quase gol. Talvez essa aqui a melhor chance do Brasil, e o Vini chama a galera tava apoiando ele, o que eu achei legal, teve cartaz lá pra ele e tal, e aí depois do jogo teve vaia, não pro Vinícius Júnior, pra todo mundo, o que eu acho legal também, porque tá virando várzea. Imagina você pagar R$600 pra ver o Brasil jogar essa bolinha que jogou. Enfim, fora a galera que pagou pra ele, pra esposa, pro filho, imagina essa... Enfim, o Vini aqui, ele quase faz um gol. Eu acho que nesse caso aqui, a gente volta pra mais uma vez a nhaca que só acontece na seleção brasileira. Cara, esse aqui é o tipo de lance que a bola passa tão raspando que provavelmente, se é no Real Madrid, teria sido gol. Mas aqui na seleção, simplesmente não acontece. Tem coisa que eu nem peso muito na do Vini, tá ligado? Isso aqui ele poderia ter chutado um pouquinho melhor, mas também não chutou mal, não. Isso aqui realmente me parece mais um azar. Agora... igual foi no jogo passado, que ele bate pênalti e bate muito mal e ainda perde o rebote, ali realmente tem que pesar na dele. Eu até cheguei a falar no Instagram, tipo assim, pô, o Vini perdeu o pênalti e a gente não ganhou por isso, mas a culpa não é só do Vini, a culpa é também e principalmente do Dorival. Aí muita gente falou, pô, como assim que a culpa é do Dorival? O Dorival que perdeu o pênalti? Não. Mas aí você tem que pensar o seguinte, a gente só não ganhou porque a gente dependia daquele pênalti. Sem aquele pênalti a gente não conseguiria vencer. E aí você concorda comigo que, tipo assim, pô, a gente tá dependendo de muita... a gente tá dependendo de pouquinha coisa contra a Venezuela, tá ligado? O Vini foi quem perdeu o pênalti, verdade, isso aí não tem como negar, inclusive bateu mal demais, mas o fato da gente depender desesperadamente daquele pênalti e não conseguir, sem isso, ganhar da Venezuela, vocês concordam que é preocupante? Então assim, o Vini perde o pênalti, mas no geral eu peso na do Dorival, tá ligado? Enfim, dando sequência, quase acontece o gol aqui, mas quase, oh meu Deus do céu, e depois, gol do Uruguai. Gente, é de uma desatenção, porque assim, a verdade é que o Uruguai fez uma partida maravilhosa? Não fez. E queria fazer? Não queria. Eles nem tinham essa pretensão toda, tá ligado? Só que aí, como já foi no primeiro tempo, aquele lance que a gente olhou, você não deve dar espaço pros caras. Muito menos quando os caras for o Fede Valverde. Assim, não tem grandes coisas hoje em dia no Uruguai, não tem. Mas o Valverde é. Valverde é uma peça que, por exemplo, a gente não tem. E os caras têm. E todo mundo sabe que o Valverde chuta muito bem de longe. E aí os caras vão lá e fazem o quê? Dá mole pro Valverde. Ai, vamos ver aqui o lance, porque olha só, ele recebe a bola, já domina, tirando, chuta ali de fora da área e faz um baita de um golaço. Tá aqui o jogador do Real Madrid. E assim, cara, ele dribla bem, ele sabe ter uma jogada de corpo, ele acerta um baita de um chute. Acho que não dá pra pesar na do Ederson. Ederson falhou? Sinceramente, acho que não. Se você discorda, comenta aqui. Eu acho que é mais uma felicidade mesmo do Valverde. E é aquilo, é o jogador bom que num lance do nada desequilibra. Como eu falei, os caras nem estavam atacando muito, tá ligado? Se você pega pra ver os números do jogo, eles até têm finalização pra caramba e tal, mas aquelas finalização chutando do meio da rua que não dá em nada. Finalização no gol, não tem quase que nenhuma. O Ederson praticamente não precisou fazer defesa. A bola que chegou ele tomou, mas eu não acho que é culpa dele, é mais mérito realmente do argentino, do uruguaio, que é muito bom de bola. 1-0 pros caras. A gente encaminhava aí pra fazer mais um vexame, só que conseguimos dar uma limpada. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte, depois... Gol do Gerson, que eu já elogiei muito no último vídeo. E, cara, dito e feito, que baita jogador. Olha só, a bola vai pra dentro da área, sobra aqui, o Gerson vem de primeira e faz um golaço, meu Deus do céu. E sai aqui comemorando. Olha o jeito que ele pegou esse chute, cara. Tipo assim, de verdade, é jogador do Flamengo. Mas que baita jogador é o Gerson, hein? Vou até colocar ele aqui comemorando. Que baita jogador é o Gerson. O Gerson, assim, desde o primeiro jogo, lá contra a Venezuela, eu já elogiei bastante. E olha que elogiar alguém quando a fase tá ruim é difícil, porque quando tá tudo dando certo, todo mundo é bom. Mas a fase não tá boa e o Gerson tá bem. Eu acho que desde a convocação, eu já tinha certeza que ele ia. Assim, eu me surpreendi com gente ficando de cara com ele convocado, porque pra mim era óbvio, já joga muito bem no Flamengo. Flamengo que acabou agora ganhando a Copa do Brasil, mas que o ano não era bom. Mas
mas o ano do Gerson é. Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje. Hoje ele é consagrado com esse gol. Ele nunca tinha feito gol, se eu não me engano, na seleção brasileira. Ele pega de primeira um chute difícil e ele faz parecer fácil. Baita jogador. Em contrapartida, o companheiro de meio campo dele, o Bruno Guimarães, que joga, né, num time de Europa, Premier League, Newcastle, aquela coisa toda. O Bruno Guimarães mal de novo, né? Bem mal mesmo. O Gerson voando, acerta um chutaço aqui. Agora, posso problematizar um pouquinho esse gol? Todo mérito a ele. Mas, Dorival, vem cá. A gente não tá dependendo sempre de uma jogada individual que surge do nada. A gente tá dependendo toda hora de alguém, de algum jogador, tirar um coelho da cartola. Porque assim, no último jogo, o Rafinha fez um gol de falta. Do nada. Não é aquela jogada de bola, sabe? A gente construiu uma baita... Não. O Rafinha foi lá, completamente mérito individual, bate uma falta que bate na trave, entra. Individual. Aqui sobra uma bola, ele pega um chute de primeira de rara velocidade, que ele consegue ser feliz. E criar jogo, gente. Assim, nunca não. A gente, quando cria com o Vini, a bola passa perto do gol. Mas perto não é gol, né? Assim, de perto não muda placar. E com vários chutes perto do gol, a gente é eliminado pra Croácia. Perto não adianta nada. Enfim, só queria dizer isso aqui porque, cara, a gente toma muito gol. E é outro problema, tá? É outro problema. Como eu falei no último vídeo, pô, a gente só não toma gol, sei lá, pro Peru e pro Equador, se eu não me engano. A gente hoje joga mais um jogo que toma gol pra quase todo mundo, toma muito gol se você for ver. E só faz em momentos aqui, ali, de rara felicidade, alguém tirando um coelho da cartola. Dando sequência, depois que a gente vai ter o seguinte, Pumita Rodrigues. Cara, a gente não conseguiu ganhar de um time que tá com o Pumita. Pra você que torce pro outro time, que talvez não acompanhe meus vídeos de Vasco, jogo após jogo, rodada após rodada, assim, o Pumita virou titular no Vasco porque tá todo mundo machucado. Mas é um jogador que tá longe de ser unânime, tá ligado? É aquele tipo de jogador que justamente a gente olha ele titular e fala, Jesus amado, como é que o Vasco conseguiu chegar na semifinal com o Pumita, né? Como é que o Vasco não tá correndo risco de rebaixamento, sendo que o Pumita é o nosso titular? Ele é esse tipo de cara, ele não é o Verratti, ele não é o Léo Jardim, e ele é um jogador que entra no time do Uruguai. E a gente não consegue ganhar. Assim, o futebol de seleções, ele sempre me agradou. Eu sempre achei meio mágico o futebol de seleções, porque ele faz a junção do aleatório. O que eu quero dizer com isso? Mano, do nada, eu tô vendo um jogo que o Pumita Rodrigues do Vasco, do meu time, tá tocando bola com o Fede Valverde do Real Madrid. Tá ligado? Do nada. O Pumita que toca bola com o Cocão tá tocando bola pro Fede Valverde. É maravilhoso. Tem coisa que é mágica. Eu tava vendo essa realidade acontecendo na minha frente, na minha cara. Eu falo, gente, que momento pra se estar vivo, né? Enfim, entrou ele aqui. Só faltou ele fazer gol. Aí eu ia embora. Aí eu não tava nem aqui gravando. Depois temos o Vinícius Júnior fazendo uma boa jogada de efeito aqui contra o Varela. Deixou no chão, humilhante. Tá aqui caído o Varela. Assim, o Vini teve uma gracinha aqui, uma gracinha ali. Mas como eu falei, pra quem tem tanta habilidade, dá pra gente cobrar mais. Não é nenhum absurdo. Ele joga mais bola do que isso. Ele joga mais bola. É mais uma data FIFA que realmente termina com o Vinícius Júnior jogando mal. Tá ligado? Ele poderia ter sido o herói do jogo contra a Venezuela, porque, né, teve a chance do pênalti, não fez. Hoje poderia ter feito um gol aqui e ali, mas ficou sempre no quase. É mais uma data FIFA que ele joga mal. Talvez na próxima já tenha Neymar. Será que fica mais leve para ele o fardo ao ter o Neymar ali? E querendo ou não, por mais que o Neymar volte, sei lá, sem uma perna, se der ruim, as coisas vão começar a ir pro Neymar, as pessoas vão começar a cobrar dele, tá ligado? Porque a gente sabe muito bem como é que é. Então assim, resumo do Vini pra mim, não foi a partida horrorosa, mas não é nem de perto o que ele é no Real Madrid. Agora, vamos falar do maior culpado. Gente, o Dorival tá mal. Tá ligado? O Dorival, sei lá, demora pra mexer. Quando mexe, eu sinceramente não sei se mexe certo. É aquela parada de tira lateral, tira um monte de coisa, coloca um monte de atacante. E, cara, é uma muvuca do caramba. Não, Josão, mas veja bem. Se você reparar, o Brasil teve muito mais ataque do que o Uruguai no final. É, porque o Uruguai não queria atacar, tá ligado? Então, assim, vira uma muvuca do caramba. O Igor Jesus tá completamente, sem saber, completamente deslocado nesse time. Mais um jogo que ele nem sabe o que ele tá fazendo lá, coitado. E aí eu nem sei se é, tipo, demérito dele ou demérito do Dorival, que não consegue organizar a parada. Estevão, pouco usado. Luiz Henrique, pouco usado. A gente tem muito problema. Tá. Criticar o Dorival é fácil. E propor solução? Abel Ferreira? Porque assim, vamos ser sinceros, quem deveria assumir a seleção brasileira no lugar do Dorival? O sonho seria o Guardiola, mas hoje saiu a notícia que o Guardiola renovou. E vamos ser sinceros aqui, você confia na CBF? Você acredita na competência da CBF? Mesmo se o Dorival não, mesmo se o Guardiola não tivesse renovado, vocês acham que ele viria para a seleção? Guardiola viria para a seleção brasileira? Eu duvido.
Infelizmente eu duvido. Então assim, vamos lidar com a realidade. Pô, Abel Ferreira do Palmeiras? Ah, não, José, mas Abel Ferreira, o estilo de jogo eu não gosto muito. Mas pelo menos é campeão. Acho que não dá pra negar, né? É bem campeão. Tá, mas mesmo assim eu não gosto. Eu queria alguém que, sei lá, os times dessa pessoa tem um futebol um pouco mais bonito. Jorge Jesus? Seria uma outra proposta? Assim, os dois são gringos, mas a essa altura do campeonato... Vocês querem mais brasileiro? Quem que vai vir agora? O Lisca doido? Tá ligado? Sei lá, o Abel... muito bem resolvido aqui no Brasil, ganhou muita coisa, 2 Libertadores, conhece o futebol brasileiro. O Jorge Jesus também esteve aqui, tem um estilo de jogo que me agrada um pouco mais, e os dois estão empregados hoje em dia, tá ligado? Desculpa, torcedor do Palmeiras, não me odeie, eu tô tentando tirar um baita treinador de vocês, mas assim, falando na moral, são 2 treinadores que estão contratados, assim como o Guardiola também tá, mas a gente sabe que talvez é um pouco mais possível de se imaginar na seleção do que o Guardiola, por exemplo, do que, sei lá, nossa, a CBF vai tirar o Klopp da aposentadoria, vai sim, não vai. E o Vasco vai acordar bilionário amanhã. Você confia aí nas duas. Então, assim, eu acho que seria 2 nomes. Você tem algum outro nome que você acha que seria realmente possível? Ah, Josão, Felipe Luiz. É brasileiro, tá bem. Gente, calma, tá? Talvez no futuro. Felipe Luiz não tem nem 10 jogos no profissional. Calma. Aí não faz sentido. Aí realmente, tipo assim, primeiro que não faz sentido, segundo que o Flamengo não ia liberar. Porque, sabe, né? O cara acabou de começar. Tá ligado? Então, assim, nomes que realmente faz sentido. Você teria mais alguma indicação? Comenta aqui. Discorda de alguma coisa que eu falei ao longo do vídeo? Tudo bem. Comenta aqui o porquê. Talvez eu até mude de ideia segundo o que você falar. Então, se você discorda de alguma coisa, comenta aqui e, se possível, explica o porquê. Porque vai que eu mudo de ideia, não é mesmo? Enfim, pessoal, mais um jogo insuportável.